Pessoal, esse editorial está repleto de informação importante. Mas eu preciso citar o último editorial, o primeiro do dia, o que eu soltei às 9 horas. Olha só, eu falei num ponto polêmico e aí eu gerei uma discussão, um embate muito grande. Grande parte das pessoas concordaram comigo, mas teve algumas pessoas que discordaram do que eu falei. Afinal, eu fiz uma crítica ao André Mendonça e uma postagem do Bolsonaro. E aí deu um zoom aqui. Se você não assistiu, volta no editorial número 1 que eu sei que você vai gostar. Mas enfim, vamos partir aqui para esse editorial que o bicho tá pegando. A política tem hora que é interessante você acompanhar esse xadrez que acontece. É pior do que novela mexicana. Dá uma olhada nisso aqui. A gente já falou sobre isso ontem no último editorial, mas a gente precisa comentar de novo isso aqui porque deu um zoom, mas deu um furdunzo isso aqui e dos grandes. O Senado aprovou uma PEC que limita as decisões monocráticas do STF, ou seja, a proposta recebeu nos dois turnos 52 votos a favor e 18 contrários. Vamos lá, nós temos 81 senadores. O Senado, para ele aprovar uma PEC, ele tem que votar em dois turnos, ou seja, vota, depois vota de novo para saber se todo mundo confirma aquela votação. É um prazo ali para saber se alguém muda de ideia ou não. E aí, na decisão, foi um recado duro ao STF, dizendo: olha, nós vamos limitar os seus poderes. Nós já estamos achando que vocês têm poderes demais e nós precisamos normalizar a Constituição. Nós precisamos separar os poderes aqui. E vocês estão tendo poderes demais. Nós vamos limitar um pouco dos seus poderes. O recado do STF, do Congresso para o STF, foi esse. Mas o que foi aqui o grande vilão da novela mexicana, ou o mocinho que virou vilão, vilão que virou mocinho? O que aconteceu aqui? A palavra é Jacques Wagner. Quem é o Jacques Wagner? O líder do PT no Senado. E aí, o Lula chegou a tirar um ministro lá do Ministério da Agricultura, que era senador, para ele poder virar senador de novo, ou seja, exonerou ele, só para poder votar a favor do STF, dando um sinal que, olha, eu, Lula, tô com o STF. Só que o Jacques Wagner, que é o líder do governo, votou contra o STF. E isso deu uma repercussão, essa votação do Jacques Wagner ao lado do Pacheco contra o STF, mas foi uma repercussão pesada. E como o Jacques Wagner é o líder, ele não foi sozinho, ele trouxe outros senadores da base governista para votar com ele, ou seja, foram 52 votos, presta atenção, 52 votos de 81 contra o STF, ou limitando o STF. 15 senadores governistas votaram para limitar os poderes do STF. Dentre os que votaram a favor da PEC, está o líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, que é do PT da Bahia. E isso aqui deu uma repercussão muito grande. Por quê? Porque ele votou contra o próprio posicionamento do PT e votou a favor de limitar o STF. E como que o STF encarou isso? Como uma traição do governo. Repercutiu em todos os jornais. O Globo, com o apoio de governistas, Senado reduz poder dos ministros do STF. E aí o que a gente precisa entender? O Supremo Tribunal Federal, ele já deu declarações de que não vai aceitar. Não cabe ação de inconstitucionalidade contra uma PEC, enquanto ela está rolando. Mas, antes de qualquer ponto, o Gilmar Mendes já falou que vai derrubar isso aí. Ou seja, é vedado a um ministro supremo dar um parecer sobre o seu posicionamento, sobre uma causa que pode chegar até ele, antes da hora. Então, totalmente equivocado. E aí, uma publicação da Eliane Castanheda, que é do Globo, se eu não me engano, causou um furdunço maior ainda. Olha o que ela publicou aqui. Ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado é: ou Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto no governo. Vocês não têm noção do quanto essa postagem da Eliane Cantanheda
causou um conflito, causou um problema gigantesco, um problema, vamos dizer assim, diplomático entre o STF e o governo Lula. Porque aqui, nessa postagem, ela reconheceu que o STF favoreceu o governo atual contra o governo anterior. Ela reconheceu que o STF ele está exigindo favores do governo como contrapartida e ela reconhece a interferência do STF dentro do governo exigindo a queda de um membro do parlamento. Você tem noção do quanto de ilegalidade ela falou nessa palavra, nesse texto aqui? E aí o Carlos Jordi publicou e escreveu, olha, este post é inacreditável. Observamos. Conluio entre STF e governo. 2. Chantagem do STF ou da corte para interferir na política e derrubar o líder do governo. 3. Relações espúrias sendo passadas a jornalista e tratadas com normalidade. Traição é a quebra de fidelidade prometida. Então, se isso aqui é verdade, não dá para tratar isso como natural. E aí é meio que uma jornalista escancarar o Brasil é uma ditadura. É meio que uma jornalista escancarar e falar, peraí, teve um conluio entre o STF e o governo, e nesse conluio agora o STF exige favores do governo. Você tem noção do quanto isso é grave, do quanto isso é bombástico e do quanto essa votação escancarou a fraqueza do governo Lula, que não controla nem os seus próprios líderes. Pois é, o negócio está complicadíssimo agora para o Lula, que cada vez se complica ainda mais. Então, assim, os reflexos colaterais dessa votação que envolveu o STF já chegou no governo e já alcançou o governo, porque até a base do governo está contra o STF, está contra o governo. O STF está apavorado com tudo isso que está acontecendo, porque nem a base do governo está a favor do STF, e aí os favores que são devidos. Como é que fica, hein? É a Castanheda que falou isso, tá? E aí, agora nós vamos mudar de assunto e vamos falar de Bolsonaro na Argentina, na posse do Milei. Vamos lá. Essa matéria da Folha de São Paulo foi publicada 10 horas atrás. Bolsonaro vai levar o Tarcísio e já convidou outros 4 governadores para a posse de Milei. O ex-presidente Jair Bolsonaro pretende chegar com uma comitiva de peso na posse de Javier Milei, na presidência da Argentina, marcada para 10 de dezembro. Na segunda-feira, ele afirmou à coluna que, convidado por Milei, iria à cerimônia, já que o Lula não vai. Então, ele confirmou que vai porque o Lula não vai e que o Milei já tinha descartado chamar o Lula. Ele convidou 5 governadores para o evento. Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Ronaldo Caiado, do União Brasil, de Goiás, e o Ratinho Júnior, do Paraná. Enfim, Tarcísio e Zema já confirmaram presença e os outros pretendem confirmar também. E aí, nós temos alguns pontos a analisarmos disso aqui. O primeiro que nós vamos falar é dos convidados, tá? Os governadores convidados. Além de 30 deputados que vão também, são os governadores convidados. Seria que um time, uma seleção que estão alinhados ao Bolsonaro para 2026. E que dentre esses, Bolsonaro deu sinais, dentre um desses vai surgir o nome para 2026 se eu me mantiver inelegível. E provavelmente o Bolsonaro vai se manter inelegível. Dentre esses serão os nomes para 2026. Com um claro recado. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. O segundo ponto, Lula não iria à posse do Milei, tá? Não iria, mas parece que o jogo mudou sobre essa questão de ir à posse do Milei. E o terceiro ponto que nós precisamos analisar é a postura de Milei em relação a Lula. Vamos analisar isso? Com essa matéria do portal R7, que mudou a regra do jogo aqui, né? Milei diz que Lula será bem-vindo na cerimônia de posse. Então, segundo uma fala do Milei num jornal, o Lula será bem-vindo. O presidente eleito da Argentina, Javier Milei,
afirmou que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, será bem-vindo na cerimônia de posse, que será realizada no dia 10 de dezembro em Buenos Aires. A declaração foi feita em entrevista ao canal argentino Toda Notícia na noite de quarta-feira. Milei disse durante a disputa eleitoral que, se fosse eleito, não iria reunir com Lula e afirmou que o petista era comunista e corrupto. Agora, ele justificou a fala dizendo que houve curto-circuito na campanha e que Lula, se quiser ir à posse, será bem-vindo. Vamos lá. Fala do Milei. Muita gente tá... Poxa, Milei já traiu os argentinos, olha só o que o Milei falou. Sabe, uma turma mais radical tá falando isso. Eu já digo o contrário. Milei tá certíssimo. Acertou, né, em cheio. Por quê? Porque o que eles vão bater é que o Milei é um radical. E se Milei seguir a mesma linha de raciocínio do Bolsonaro, que manteve a sua postura, Bolsonaro é incontrolável, vocês sabem disso. E Bolsonaro criticou a China e criticou isso e aquilo, e aí por causa disso a mídia bateu em cima, muita gente criticou Bolsonaro. Milei foi sábio agora, Milei foi inteligente, viu pontos dos erros de Bolsonaro e de Trump e falou, eu vou ter uma postura diferente. Ele está seguindo uma linha mais Tarcísio, ou seja, não, eu vou ser meio conciliador, não vou ser radical, e deixou bem claro o que acontece na política aqui. Olha só o que o Alckmin falou para o Lula. Falou para o Lula que, olha, o Lula vai voltar à cena do crime. Hoje, quem é o vice do Lula? É o Alckmin. Milei foi ponderado, falou, não, aqui já passou a eleição. Aquele personagem radical da motosserra acabou. Tiveram curtos circuitos na eleição. Lula quer vir? Vai ser bem-vindo. Só para saber que vamos ter comércio aqui internacional entre os países, mas eu não me alinho com eles. Se quiser vir, seja bem-vindo, não é meu convidado, mas eu não vou criar conflito de forma alguma. Fez bem, essa é a visão de um liberal. O liberal diz o quê? Olha, tá aqui, estou aqui para atender todo mundo, vamos fazer comércio, vamos fazer negociação, agora é hora de levantar o país. Então, bola dentro, Milei acertou demais. Mas, e com relação ao Bolsonaro? Bolsonaro já deu sua declaração. Matéria da Folha de São Paulo. Bolsonaro vai à posse de Milei, mesmo com Lula, e disse que petista vai ser vaiado lá. Jair Bolsonaro afirmou à coluna de Mônica Bergamo que vai manter seu planejamento de ir à posse de Javier Milei na Argentina, mesmo depois do presidente eleito dizer, na quarta-feira, que Lula também será bem-vindo na cerimônia. Abre aspas. As passagens para a Argentina já estão sendo compradas. Vamos com os governadores e 30 parlamentares. Ontem eu vi a lista. Está todo mundo entusiasmado, afirma Bolsonaro. A chance do Lula ser vaiado na Argentina não é pequena, é muito grande. Mas mostrou uma postura e uma conciliação aqui do Milei, o que foi positivo, e mostrou maturidade agora do Bolsonaro. Falou, não, eu vou. Se Lula vai, eu deixo de ir. Eu fui convidado. Eu vou também. Então, mostrou uma postura mais centrada do Bolsonaro também, o que é bom. Gente, vocês têm que entender o seguinte. Política é isso. É a arte de você saber lidar com momentos de adversidade e ter uma postura coerente. Não era hora do Milei fazer qualquer conflito agora, uma vez que ele busca resgatar a credibilidade da Argentina. Então, calou a boca de muita gente. Ah, Milei é louco, Milei é louco. Calou a boca de todo mundo. Falou, não, eleição, acabou. Agora é governar o país e governar bem. Então, bola dentro do Milei. Vamos lá. Matéria do Metrópolis, tá? Paulo Capelli fez essa publicação do casal 20, né, do Brasil. 20 vezes mais caro do que qualquer outro casal que já existiu na história. Lula renova o enxoval do Alvorada por 89 mil, com algodão egípcio. É uma coisa tão assustadora, mas é uma coisa tão fora da lógica, do consenso nacional do brasileiro, que não tem nem banheiro para usar, sabe? E tem que bancar essa vida faraônica desse casal, que parece que vive na época dos sultões ainda, Marajás, não é? Pelo amor de Deus. O presidente Lula renovará o enxoval de cama e banho do Palácio do Alvorada e da Granja do Torto com direito ao algodão egípcio. A licitação aberta para a presidência da República prevê compra de 168 peças
por 89 mil, entre colchas, lençóis, fronhas, edredons, cobre-leitos, tapetes e roupões. O padrão exigido é de primeira linha, referência Zelo Martin, similar ou melhor qualidade. A relação inclui 10 tipos diferentes de colcha de cama, sendo 31 delas 100% algodão egípcio. Só com as colchas, o gasto será de 48,7 mil. A licitação prevê ainda a compra de 18 fronhas para travesseiro, avaliado em 2,6 mil, além de 22 jogos de lençóis orçados a 18,8 mil. Tá de sacanagem com a cara do pagador de impostos. Isso aqui é um exemplo espúrio para a nação brasileira. Você que é o pagador de impostos, que está bancando isso e está vendo o nível dos impostos aumentar a cada dia, não pode olhar isso com normalidade e achar que isso é normal. Isso é um escárnio, isso é uma vergonha. Ainda digo mais, é um salário absurdo que essa turma recebe. O mínimo, mas o mínimo do mínimo é que eles tivessem que bancar a sua própria roupa de cama. Tá de brincadeira com a minha cara? Tá de brincadeira? Me pergunta se o professor que está lá dando aula, se ele recebe roupa de cama do poder público. Pergunta se o policial que está levando tiro na bunda de bandido, ele está recebendo alguma roupa de cama, alguma ajuda do Estado. Não está. E aí, a coisa é tão macabra, mas é tão, sabe, é tão vergonhosa, que eu vou até pegar uma matéria aqui. O que eles vão fazer? Vão agora dar para os ministros do Lula, passagens grátis, inclusive para suas questões pessoais. E aí o relator, o deputado Danilo Forte, sobre a resposta que ele deu. Vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Ouça só. Tá bom? O governo pediu também para poder pagar as passagens aéreas dos deputados, dos ministros, de volta para os estados de origem deles. Ó, o governo pediu para pagar a passagem aérea de volta dos ministros para os seus estados, ou seja, eles vão trabalhar e aí vão ter direito à passagem aérea de volta para os seus estados todo final de semana. Olha o que ele respondeu. Isso foi pedido porque a FAB sai muito mais caro pela FAB. Dá a passagem daqui de Brasília para qualquer canto do Brasil, sai muito mais barato que pagar um jatinho da FAB para levá-los. Pode ter certeza disso. Mas eles não podem pagar essa passagem? Olha o que a repórter perguntou, mas peraí, eles não podem pagar essa passagem com o dinheiro deles? Do salário dele é bem complicado, não? Porque o salário já é muito pouco, né? Me diz que é muito deputado, né? Vamos lá. Falou que é meio complicado porque o salário já é pouco. Você quer ver o salário pouco? A revista O Globo te mostra o salário pouco aqui, ó. A Aniele Franco e o Lupe podem ganhar até R$433.400 por ano com cadeira em conselho da TV Tupi. Fora salário. E aí não podem bancar o seu próprio transporte, não podem bancar a sua própria passagem. Você tá vendo o tamanho do escárnio? É isso que você acha que é normal? E aí, às vezes, você pergunta, mas por que esse cara critica o governo? Por que esse cara critica o sistema? Por que o Sandro faz isso? É por causa desse tipo de situação. Jogo de lençol de R$89 mil. Você tá de brincadeira? Ah, ganha 433 mil por ano só de uma assembleia que ele participa, uma reunião por semana ou por mês, fora o salário que passa dos R$40 mil, e aí nós ainda temos que bancar passagem para essa turma. Pois é, você acha isso normal? Você acha que vale a pena fazer o L? Deixei que dizer, olha só, que maravilha, eles estão trabalhando muito. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Você só pode estar de piada com a minha cara. Isso não é normal, isso não é sadio para nenhuma república. Nós temos um dos parlamentos mais caros do mundo, nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, nós temos um dos povos que mais sofrem no mundo, e aí a conta não fecha, a conta não bate. E aí quando eu critico ainda vem, idiota útil. Não, mas não fala, esse é o melhor governo do mundo. Tá de brincadeira, né? Tá de piada com a minha cara. Vai lá, bobão. Talvez você não tenha dinheiro nem para trocar o travesseiro da sua casa. É o travesseiro da época que você casou ainda. Tá fazendo L e achando que tá tudo bonito, enquanto Lula e Janja têm direito a lençol egípcio. Tá de brincadeira, né? Ah, vamos acordar pra vida, porque nós
Somos trouxa, mas não podemos ser tanto também, né? É isso, pessoal. Grande abraço, fica com Deus. Até o próximo editorial. Vejo vocês lá.